Olá, graças e paz. Estamos mais uma quinta-feira onde podemos ouvir a palavra do Senhor e refletir e meditar sobre aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. É muito bom poder estar fazendo uso desses meios para poder estar comunicando a palavra do Senhor. E eu quero orar agora com você. Se você puder estar orando nesse momento comigo. Vamos nos elevar ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque o Senhor tem cuidado daqueles que estão ouvindo, Senhor, essa transmissão, esse vídeo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, da Tua graça de forma generosa, Senhor. Tem nos dado, Senhor, generosamente nosso pão de cada dia, o sol todas as manhãs, Senhor, a chuva. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado dos enfermos, Senhor. E tem falado ao nosso coração, tem trabalhado no nosso coração e tem cada vez mais nos conformado à imagem de Cristo. Que nós possamos estar sempre nos lembrando, Senhor, de quão bom Tu és para nós. Abençoa cada um que está ouvindo e vendo esse vídeo, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre a vida dessa pessoa e da sua família. Abençoe nossos irmãos, nossas igrejas, que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos já no último sermão, na última mensagem, reflexão sobre a carta de Filipenses. Nós andamos aí um bom tempo só estudando ela, expondo ela. O pastor Paulo pregou o último sermão de domingo nessa carta, na carta de Filipenses. E tem sido uma carta que tem falado muito ao meu coração e que eu tenho podido aprender demais entrando e participando da vida do apóstolo Paulo, dos filipenses, entrando na realidade deles, em toda a trama que se desenvolve nessa carta, e tem sido bênção. E a gente vai iniciar, com a permissão de Deus, 1 Tessalonicenses, que eu também creio que vai ser abençoador. Hoje nós vamos novamente estar meditando no capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 ao 23. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Queria que nós pudéssemos estar pensando mais sobre essa carta e o tanto que ela tem para nos ensinar. Eu me lembro, quando eu estava lendo essa carta, do momento em que, antes de eu ir para a missão em Passo Fundo, como radical da Junta de Missões Nacionais, antes de eu ir para Passo Fundo, eu estava no período de treinamento em Estância Velha. Só que antes da nossa formatura, eu estava cooperando com a Igreja Batista de Canoas aos fins de semana. Então passávamos a semana no treinamento e final de semana cooperávamos cada um com uma igreja. E eu e meu parceiro Jonatas, nós cooperávamos com a Igreja Batista de Canoas nos finais de semana, que é liderada pelo pastor Jorge e a missionária Laurete. E foi um tempo abençoador e sou muito grato à vida daquela igreja, de todas as igrejas que nós pudemos vivenciar, estar próximos e ser acolhidos. No último final de semana, antes da nossa formatura, a igreja nos entregou uma cesta com diversos itens para casa, enfim, foi de muita alegria. Os irmãos se juntaram e nos abençoaram com essa cesta. Mas algo também tocou muito meu coração, foi o fato de uma criança daquela igreja, filha dos irmãos da igreja, chamada Raquel. Ela nos entregou algumas moedinhas e aquelas moedinhas ela tinha juntado para comprar algo que ela queria, mas ela resolveu quebrar o seu cofre e entregar aquelas moedinhas para a gente. Foi muito difícil aceitar, mas tanto ela como os pais fizeram questão de nos entregar, e eu vi que não se tratava apenas da necessidade ou do valor da oferta,
mas do desejo de ajudar, do coração generoso daquela criança. E não aceitar seria uma ofensa. Porque Raquel, mesmo pequena, ela entendia que estava abençoando e cooperando com a obra de Deus. Não era apenas sobre nós, missionários, mas sobre Deus. Era uma oferta, sobretudo, ao Senhor. E ao longo da carta de Filipenses, nós vamos ver e vimos como o apóstolo Paulo estava tocado e comovido com a ajuda que a igreja enviou para ele. Com as ajudas, com essa disposição da igreja em querer ajudá-lo. Eu penso que ele via essa igreja como aquela criança, tão ávida e desejosa de ajudar. E ele entendia que aquela oferta, as ofertas, a cooperação da igreja de Filipenses não podia ser somente por ele. Tinha que ser para Deus. E era por Deus. Pois somente Deus explica um coração tão grato e generoso. Eu nunca me esqueci de como fui bem cuidado por tanta gente. E eu me sinto em dívida e sempre peço a Deus que me ajude a usar os meus bens, aquilo que Deus coloca em minhas mãos, como para abençoar a obra do Senhor, abençoar vidas que estão se dispondo a trabalhar na obra do Senhor. E Deus tem me permitido ajudar da forma que eu posso. Eu pretendo continuar e tentar ajudar mais. Pois eu sinto essa necessidade e como algo de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por mim através das pessoas. E quando nós lemos essa carta de Filipenses, nós vemos isso. E eu me sinto impulsionado a poder ajudar, mesmo que seja como aquelas crianças, como as crianças que desejam ajudar ao Senhor naquilo que elas podem, quebrando seus cofrinhos ou com um pouco que elas podem. Portanto, se junte a essas crianças. Eu queria te falar hoje para que você também se junte a essas crianças. Tenha o desejo e a atitude de cooperar com os seus bens na obra que Deus está fazendo no mundo. Tenha esse desejo, mas também procure a atitude, procure cooperar. Não somente o desejo, mas meios para que você possa cooperar com seus bens na obra do Senhor. É aquilo que Deus tem feito para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o Evangelho de Deus, mais pessoas tenham acesso ao Evangelho de Deus. Porque muitas pessoas, muitas vezes deixam tudo que têm para poder se dedicar à obra do Senhor. Nós podemos observar nesse texto que quando cooperamos com a obra de Deus, estamos expressando 3 desejos. O desejo de cuidado para com aqueles que dedicam suas vidas integralmente ao Evangelho, que era o caso do apóstolo Paulo. Nós vimos no versículo 10, capítulo 4, versículo 10, o seguinte: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então, desde o início da carta, o apóstolo Paulo tem se mostrado grato aos filipenses por demonstrarem seu cuidado por ele. Desde o início da carta nós vemos isso. Mesmo estando preso e sofrendo, esse carinho que a igreja tinha com o apóstolo Paulo lhe dava forças e alegria. Eles sabiam que o apóstolo estava preso por pregar o Evangelho. E eles faziam de tudo para que ele continuasse a ter condições de pregá-lo. Ele estava preso, não estava podendo trabalhar. Geralmente ele fazia tendas quando não tinha outro meio de sustento. Ele trabalhava fazendo as suas tendas. Outras vezes ele trabalhava integralmente. Então, só que ele não podia, ele estava preso. E ele dependia da ajuda dos irmãos para poder se manter, se sustentar. E eles faziam o possível para que ele pudesse continuar a pregar o Evangelho. Pois o compromisso dos filipenses com Paulo era reflexo de seu compromisso com Deus.
Não era apenas um compromisso com a pessoa do apóstolo, mas com Deus. E é claro que o nosso compromisso com Deus ele é indiretamente com as pessoas. Porque, como o apóstolo João diz, né, se nós não amamos quem nós vemos, como podemos amar a Deus quem não vemos? Né? E as pessoas, os seres humanos, são a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, o compromisso deles era, acima de tudo, com Deus. E porque o desejo de se envolver na obra e o zelo dos filipenses era uma evidência de sua fé sincera. Era evidência de que eles realmente entenderam o que é o Evangelho, entenderam a necessidade das pessoas conhecerem Jesus, por isso eles estavam dispostos, mesmo sendo uma igreja pequena, uma igreja relativamente com poucas finanças, com poucas riquezas, ainda assim ajudar no Evangelho, ajudar o apóstolo Paulo, aquele mais próximo deles, a pregar o Evangelho, a ir lugares onde eles não podiam estar. Então eles tinham esse desejo de se envolver, e esse desejo era evidência da sua fé sincera. Paulo orava a Deus constantemente para que cada vez mais esse amor dos filipenses, demonstrado através da sua generosidade, aumentasse, e que cada vez mais eles fossem cheios do fruto da justiça por meio de Cristo Jesus para a glória de Deus. E esses frutos da justiça os frutos são as evidências da fé deles. Então ele orava para que cada vez mais eles pudessem demonstrar isso. Nós vemos o exemplo do zelo, do envolvimento na obra, como evidência de fé na vida de Epafrodito, que foi aquele que os filipenses enviaram para levar os donativos para Paulo. Ele se arriscou pelo Evangelho, quase chegou a morrer, mas ele foi para se envolver na obra do Senhor. Ele se entregou para a obra do Evangelho. E por toda a carta nós vemos outros exemplos disso. Vemos Timóteo, nós vemos Evódia, Síntica e Clemente, que a princípio estavam com algum desentendimento, mas o apóstolo Paulo afirma que elas ajudaram na causa do Evangelho, cooperaram com ele. Então era uma igreja que tinha esse desejo de cooperação, de ajudar, de estar próximo, de tentar se doar ao máximo possível para a obra do Senhor. Tinha o desejo e expressava esse desejo com a sua generosidade. O desejo de cuidado para com aqueles que dedicam suas vidas integralmente são evidências de que a pessoa realmente entendeu o Evangelho, conheceu a Cristo. Então eles tinham esse desejo. Nós temos o exemplo da sunamita, que é generosa com o profeta Eliseu, 2 Reis capítulo 4. Ela dava a ele alimento sempre que ele passava por lá, e não satisfeita com isso, querendo ajudar mais, ela constrói um quarto para que ele também pudesse repousar lá. E nós vimos depois o que Deus faz através do profeta na vida daquela mulher. Tudo isso porque Deus viu naquela mulher um coração generoso, um coração disposto a ajudar aqueles que estão envolvidos na obra. Então, meus irmãos, tenha o desejo e a atitude de cooperar com os seus bens na obra que Deus está fazendo no mundo. Nós podemos observar nesse texto que quando a gente coopera com a obra de Deus, estamos expressando 3 desejos. O desejo de cuidado para com aqueles que dedicam suas vidas integralmente ao Evangelho. Irmãos, uma das coisas mais tristes é o abandono. Uma criança abandonada por seus pais abandonados por filhos, abandono matrimonial, enfim. O abandono é uma coisa das mais tristes do mundo. Deve ser por isso que Deus enfatiza tanto que Ele não nos abandona, que Ele está conosco em todos os momentos. Uma mãe pode se esquecer do seu filho que amamenta, mas Deus não se esquece dos seus. E quando eu olho para essa carta, para o relacionamento do apóstolo com os filipenses, eu vejo que mesmo o apóstolo estando preso, ele não se sentia abandonado, pois ele morava no coração daquela igreja. Não eram as 4 paredes que era o seu lar, mas o coração daqueles irmãos. Aqueles irmãos tentavam se mostrar presente de todas as formas para com o apóstolo, mostrar que ele não estava abandonado, que ele tinha um lugar especial no coração de cada irmão.
Muitos obreiros precisam lidar com a solidão. Como nós podemos demonstrar nosso apoio? Muitos irmãos nossos, precisam lidar com a solidão, com o abandono, ainda mais nessa pandemia. Como nós podemos demonstrar o nosso cuidado e que estamos presentes e atentos às suas necessidades, como a igreja de Filipenses estava atenta ao apóstolo? Como nós podemos fazer isso? Irmãos, quando cooperamos com nossos bens na obra de Deus, estamos demonstrando o desejo de fazer parte do avanço do Evangelho. No versículo 11 ao 17, nós vamos ver que a igreja de Filipenses era muito presente no auxílio ao apóstolo Paulo, no auxílio da obra. Não foi somente uma vez, mas diversas vezes a igreja quis doar, quis ofertar, quis ser generosa. E ele reconhece isso nesses versículos. Ele diz, versículo 16, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, quando nós cooperamos, nós demonstramos o desejo de fazer parte do avanço do Evangelho. Nós vimos que Paulo aprendeu a estar satisfeito em Deus, tendo muito ou tendo pouco. Mas deixou claro que a ajuda dos irmãos filipenses foi importante, pois dessa forma eles se juntaram a ele nas suas tribulações. Eles se juntaram a ele. Versículo 11 ao 13, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz que aprendeu a estar satisfeito tendo muito ou tendo pouco, com abundância ou com escassez, pois ele tudo pode naquele que fortalece. O apóstolo Paulo estava contente no Senhor, independente da situação. Ele estava satisfeito no Senhor. Ele exercitava o contentamento no Senhor, independente da sua situação. Mas ainda assim, ele se alegrava pelos filipenses terem participado e ajudado ele, porque dessa forma eles estavam se juntando a ele nos sofrimentos, nas tribulações, na obra do Senhor, naquilo que Deus estava fazendo através da vida dele. Os filipenses, eles já tinham histórico de prestar ajuda ao apóstolo e aos outros missionários. Foram fundamentais para o avanço do Evangelho em Tessalônica, como nós vimos. O apóstolo, ele chegou em Filipenses, em Atos capítulo 16, pregou o Evangelho, fundou a igreja, mas expulsaram ele de lá. Os moradores daquela cidade expulsaram, e nós sabemos por quê. Porque ele expulsou, no nome do Senhor, um espírito adivinhador que estava na vida de uma escrava. E quando aquele espírito adivinhador saiu, os donos daquela escrava, os senhores, perderam o lucro que eles tiravam dela, explorando aquela escrava. E eles ficaram bravos com Paulo e com os missionários que estavam com ele, Silas e Timóteo, e causaram um alvoroço, fizeram com que eles saíssem da cidade. Então eles pregaram o Evangelho, mas logo tiveram que sair de Filipenses para Tessalonicenses. Mas a igreja de Filipenses mostrou que estava disposta a ajudá-lo e enviou ofertas para ele enquanto eles estiveram em Tessalonicenses. Pois afinal, meus irmãos, nós usamos a nossa voz para testemunhar do Senhor, mas também os nossos recursos financeiros. Tudo o que fazemos precisa de recursos humanos, precisamos do tempo disponível para podermos fazer algo, e precisamos do dinheiro, das ofertas, precisamos de bens, de coisas, para que possamos também honrar o Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Por exemplo, a carta de Romanos, nós conhecemos ela por ser uma carta com uma teologia riquíssima e maravilhosa, um alicerce da fé. Mas ela é uma carta de apoio missionário, é uma carta que Paulo escreve para pedir recursos para poder pregar o Evangelho na Espanha. Então ele está dizendo também, no final da carta nós vamos ver isso, que ele está planejando ir para aquela igreja de Roma para que eles pudessem ajudá-lo na sua viagem à Espanha para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho precisa-se de recursos, de pessoas que estejam dispostas, que foram alcançadas pelo Evangelho e que também entendem a necessidade de que outras sejam alcançadas. Portanto, meus irmãos, nós estamos em um momento de crise financeira, estamos numa pandemia, pessoas perdendo empregos, as coisas ficando mais caras, mas podemos aprender com a oferta da viúva, que nós vimos
que tem no Evangelho. Que da sua pobreza, ela deu tudo o que tinha. Que Jesus elogia ela. Nós podemos aprender com ela. Podemos aprender com os filipenses, que era uma igreja pequena, mas demonstrava interesse em cooperar com a obra. Podemos aprender com a Raquel. Então, faça uma avaliação sincera, você e Deus, sobre a forma que você tem administrado as suas finanças. Você tem buscado fazer parte da missão de Deus? De que forma você pode cooperar para o avanço do Evangelho? Você sente que poderia estar fazendo mais? Ofertar para a obra de Deus vai além de apoiar missionários do outro lado do mundo, mas também auxiliar na sua igreja local. Pois o avanço do Evangelho no seu bairro, na sua cidade, vai depender da igreja que você faz parte. Como temos auxiliado nossa igreja local? Pois afinal, sabe qual é a obra de Deus? Pessoas. A obra de Deus são pessoas, são vidas. Deus investe em vidas. O Evangelho não se resume a um movimento de evangelização, pois nós vivemos pelo Evangelho. Nós tratamos uns aos outros como o Evangelho guiando as nossas vidas, sendo o centro das nossas vidas. Por exemplo, o menino que entregou 5 pães e 2 peixes a Jesus para alimentar uma multidão. E o interessante dessa história é que Jesus se preocupou com vidas. As pessoas que estavam ali ouvindo eles estavam famintas e distantes de suas casas. E Jesus se preocupou que eles poderiam estar passando fome, poderiam não ter forças para chegar em suas casas, pois estavam num ambiente desértico. Então Jesus se preocupou com vidas. Jesus poderia ter feito surgir do nada alimento a eles. Jesus tem poder para isso. Jesus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus poderia ter estalado os dedos e ter feito o alimento sair, ou ter estalado os dedos e não necessariamente estalado, mas poderia ter feito com que as pessoas ficassem automaticamente satisfeitas, sem necessariamente ter ingerido alimento. Mas Ele preferiu usar os meios apropriados e naturais para isso. Ele preferiu envolver pessoas nisso. Tanto esse menino que ajudou, quanto os discípulos no cuidado das outras pessoas. Jesus não inibiu a participação do menino com os seus bens. Mesmo sendo Deus, mesmo Jesus sendo Deus e podendo dispensar a contribuição do menino, Ele preferiu usá-la. E da mesma forma Deus usa as nossas contribuições e se alegra, e se agrada disso. Portanto, meus irmãos, quando nós cooperamos com os nossos bens na obra de Deus, estamos demonstrando o desejo de agradar a Deus. Estamos demonstrando o desejo de agradar a Deus. No versículo 18, nós vamos ver que Paulo diz: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A real preocupação do apóstolo não era consigo mesmo, mas com suas necessidades, mas com os irmãos, se de fato eles estavam agradando a Deus. Nós vimos que o apóstolo disse que aprendeu a conviver com qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, pois Deus, Cristo, fortalecia ele a enfrentar qualquer situação. Ele estava satisfeito e contente com o seu, independente do que acontecesse com ele, tendo um pão ou tendo um salmão para comer. Por isso, ele diz que não está atrás de mais ofertas. Com essa carta e com essa declaração, ele está falando: olha, não preciso de mais, porque eu já tenho o suficiente com a oferta que vocês me mandaram. Mas eu estou demonstrando o quanto eu estou alegre de não apenas ter recebido o auxílio de vocês, mas saber que o coração de vocês está inclinado a agradar a Deus. Que o coração de vocês está inclinado a agradar a Deus. Quando honramos ao Senhor com nossos bens, reconhecemos que Ele é dono de tudo e depositamos nossa confiança nele. Dessa forma, Ele se agrada daquilo que motivou o nosso coração. Deus não precisa do nosso dinheiro, dos nossos bens. Ele não precisa. Quem precisa são as pessoas. E Ele nos chama a abençoar as pessoas. Mas, de certa forma, quando fazemos isso, estamos fazendo uma oferta ao próprio Deus. Quando investimos em vidas.
Deus é dono do ouro e da prata, o mundo é dele. Contudo, nós somos seus representantes na terra e somos chamados a imitá-lo. Se Deus deu seu Filho para que a obra de resgatar as pessoas fosse cumprida, quanto mais nós devemos dar aquilo que Ele tem nos confiado, bens perecíveis, se Ele deu a vida de seu próprio Filho. Somos chamados a nos envolver com a obra do Senhor de todas as formas, inclusive com as nossas finanças, que Ele dá para nós de forma que a nossa vida revele que somos do Senhor. Afinal, como diz uma música do Mauro Henrique, tudo que tenho é feito para provar que Deus é dono de tudo que há. Será que o que nós temos revela ao mundo que nós somos do Senhor? Que Ele é dono de tudo? Pois a grande promessa que nós vemos no versículo 19 é que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele sustentará todos nós. Se nós buscarmos o seu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. 2 Coríntios 9:7 diz: Deus ama quem dá com alegria. E não é uma questão de teologia da prosperidade, porque você vai estar dando com o fim de se tornar rico, mas você está satisfeito tanto no Senhor, você está contente no Senhor, que mesmo você tendo pouco, você procura ser generoso. Você procura estar abençoando de alguma forma a obra do Senhor. Quem é generoso tem mais facilidade em encontrar contentamento, pois não está preso às coisas. Sua confiança não está nas riquezas. Meus irmãos, o que nós temos, o nosso sustento não vem das pessoas, não vem do seu trabalho, vem do Senhor. O trabalho, enfim, qualquer coisa, é um instrumento que o Senhor está usando para te abençoar. Mas não coloque sua confiança nessas coisas. Coloque sua confiança no Senhor e procure ser generoso. Nossa vida pertence ao Senhor. Não há uma área que o sangue de Jesus Cristo não cubra. Devemos agradar ao Senhor com tudo que somos e com tudo que temos. Para terminar, Jesus diz em Lucas 16, versículo 9 ao 11. Jesus dizendo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam em suas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que nós possamos estar motivados pela sua palavra e possamos pôr em prática aquilo que ouvimos. Continua nos transformando pela tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa cada um e dê paz ao coração de cada um. E nos dê o desejo de poder contribuir, Senhor, com os nossos bens na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima.